Nesse nosso primeiro vídeo sobre organização, eu quero trazer aqui algumas questões que normalmente a gente pensa quando começa a se organizar, né? E objeções que normalmente as pessoas têm também para começar, né? Muitas vezes a gente deixa de começar um hábito novo por crenças que não são exatamente como a gente imagina, mas a gente só vai descobrir depois que a gente tenta e percebe que não é tão complexo quanto parece. E muitas vezes vocês estão com pendências, com dificuldades, com uma qualidade de vida que não é exatamente como você queria, em função de não conseguir trazer certos hábitos, de ter um receio de iniciar isso, e você vai perceber que é possível sim. Então, a primeira questão que normalmente as pessoas levantam é uma dificuldade de adaptar-se a esses hábitos, né? De se adaptar a um método organizado, ou a um aplicativo, ou a utilização de um determinado recurso. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que a organização, ela é um processo pessoal. Por que a gente quis trazer esse primeiro ponto da organização como um processo pessoal? Porque falando pessoal, eu tô querendo dizer com isso que a organização é um processo seu, com todas as especificações do que funciona para você. É uma questão que você vai definir de acordo com as suas preferências, de acordo com aquilo que você melhor se adapta. Então, na realidade, quando a gente fala em organização, a gente não fala em se adaptar a um processo, mas a gente fala em trazer processos que se adaptam àquilo que a gente precisa, né? Eu trago a organização para minha vida, não encaixo a minha vida numa organização específica, porque quando a gente começa a entender como funcionam esses processos de organização, a gente percebe que tem diversos processos, não é um apenas, né? São vários modelos que você pode escolher o melhor que você se adapte. Não se trave nesse sentido de não se adaptar a um processo. Lembre-se que é você que vai pensar no que melhor se adapta à sua rotina, ao seu cotidiano, ao que te faz bem, e aí sim trazer processos para facilitar isso, para facilitar aquilo que te faz bem. Hoje, como a tecnologia está muito em alta, as pessoas estão falando muito na transformação digital, as pessoas têm também associado a organização com meios digitais. Então, se eu não me adapto a uma agenda do Google, a um sistema, um programa, a um aplicativo de organização, consequentemente eu já acho que eu não consigo trazer a organização para minha vida. E na realidade, como a gente falou no início da aula, existem diversas formas de você se organizar. Você pode sim, e inclusive existe hoje um grande movimento de retorno para esses materiais, como cadernos, como materiais de papelaria que a gente fala, né? Cadernos, agenda. Tem pessoas que começaram a deixar claro que preferem escrever, preferem ter à mão, preferem manusear aquele material de organização. Então, né, se existe essa possibilidade, existe também a possibilidade de você adaptar isso para os recursos que mais você se sente à vontade. Então, se você se sente à vontade escrevendo, escreva. Se você prefere algo que vá te alertar, eu preciso de avisos, eu preciso de algum toquezinho no meu celular para eu saber que eu tenho que fazer algo, tem recurso para isso. Ou você pode dizer, não, detesto toquezinho no meu celular porque me deixa ansiosa, me deixa angustiada, prefiro não ter esse notificação me incomodando. Ok, você pode bloquear essas notificações, que é uma questão que a gente vai trazer na próxima aula. E tem recurso para isso também, né? Prefiro ter listas no meu celular e abri-las conforme eu quero visualizá-las. Tem recurso para isso também. Então, tem diversas formas de vocês utilizarem e uma forma não exclui a outra, né? Você pode ter um caderno para uma organização de um assunto específico, você pode ter um aplicativo no celular para outra, e assim por diante. Você pode ir mesclando, brincando com essas alternativas. A ideia principal, quando a gente fala em organização, otimizar e tornar o seu dia a dia mais flexível, mais fácil de levar, né? Que você não precise ficar o tempo todo se questionando, lembrando. Tem uma frase, eu vou deixar nos materiais complementares algumas indicações de canais e materiais,
E tem uma frase de uma criadora de conteúdo sobre organização, que ela fala que a nossa mente não é um lugar para guardar coisas. A nossa mente, ela é para criar. Desocupe a sua mente, relaxe os pensamentos, deixe nas listas respectivas do que precisa ser feito aquilo que precisa ser feito e desocupe a sua mente dessa preocupação. Então, a ideia da organização é essa, é fazer com que você tenha menos preocupações mentais, menos coisas acumuladas, né? E mais tempo para aquilo que realmente te faz bem. Então a gente percebe que a organização, ela tem muito mais a ver com qualidade de vida do que com um padrão de regra, de conceitos e de ideias que você tem que seguir, né? A gente tem talvez muito dessa confusão com a organização, porque hoje se fala muito em produtividade. E quando a gente fala em produtividade, a gente pensa naquelas pessoas que produzem muito, que estão o tempo todo criando, gerando muitos conteúdos, trazendo muita coisa, o tempo todo na ativa. E a ideia da organização não é necessariamente isso. Se te faz bem produzir e colocar muito conteúdo para fora, ok, isso te faz bem, isso vai te gerar um bem-estar. Mas isso para uma pessoa, talvez para outra, o bem-estar dela seja ela ter um bom tempo livre para descansar, para não fazer nada, para dedicar a um hobby ou algo do tipo. Então isso é muito relativo para cada pessoa, né? A ideia é você ter qualidade de vida. É a sua alimentação, é o seu sono, é o seu tempo livre, é a sua profissão e não algo para te forçar a entrar em um modelo, né? Então essa é a ideia que a gente quer trazer aqui. Como eu falei, ressaltei bastante aqui nessa primeira aula, a ideia não é um modelo, a ideia é você trazer qualidade de vida para o seu dia a dia. Outra questão que normalmente as pessoas têm também uma grande dificuldade e que aqui a gente vai entender o porquê, é aquele receio de começar porque tem muito a ser organizado, porque tem muita coisa para ser feita. E aqui a gente tem um ponto importante, que é o seguinte, a frase-chave aqui é: não se organiza, tralha. O que isso quer dizer e por que dessa caixinha cheia de objetos aleatórios ali dentro? Porque muitas vezes a gente está gastando um tempo com a organização de certas coisas, principalmente professores, né, com papéis, com provas, com trabalhos, com aquela organização de conteúdo, e às vezes não é nem papel físico, mas é no computador, diversos conteúdos e pesquisas. E na realidade o que você tem que fazer não é organizar todos esses conteúdos, especificamente todos esses conteúdos, mas é fazer uma seleção do que realmente você vai guardar. E aí sim você vai organizar isso, e daquilo que não precisa mais estar ali. A gente precisa identificar o que é útil de fato, o que vai ser utilizado ou não, o que você precisa manter ou não. Essa é a ideia do não se organiza, tralha. Para a gente não perder tempo, não disponibilizar de um tempo que é tão escasso, né, para algo que na realidade aquele conteúdo, aquele material não vai ser utilizado. Ele vai estar só ocupando o seu espaço digital, o seu espaço físico, o seu espaço mental, algumas vezes. Primeira reflexão é essa, a gente pensar o que hoje são tralhas na sua mochila, no seu computador, no seu caderno, no seu material de aula. O próximo ponto que a gente vai abordar aqui é a questão da flexibilização desse método de organização. Como exatamente a gente vai entender isso? Algumas pessoas têm o receio de começar a se organizar, perder a flexibilidade do dia a dia, perder aquele espaço, ter uma ideia, de pensar em algo, a criatividade surgir, de repente surgir a ideia de um trabalho, de um projeto. E aí, como eu vou encaixar essa criatividade se eu estiver com a minha agenda toda programada? Se eu estiver com projetos todos acertados, né, os meus horários ali fechados, eu não vou ter espaço para ser criativo, para deixar a minha imaginação fluir.
eu vou ficar preso nessa organização. Esse receio, ele é bem forte, assim, quando a gente vê uma resistência maior das pessoas para se organizar. E esse receio é, na verdade, uma ilusão também. É uma visão distorcida do que é se organizar. Porque, como a gente falou lá no início, existem diversas formas de você se organizar. E quando a gente inicia uma organização, existem algumas coisas que a gente precisa antes de pensar no método exatamente. E a primeira coisa é pensar o que é importante para você no seu dia, né? Então a gente vai pensar nas questões que são fixas na sua vida, vamos dizer, o horário da escola, o horário de levantar, né? Você prefere levantar mais cedo, prefere levantar um pouquinho mais tarde, não é tanto da manhã, gosta mais da noite ou vice-versa, prefere ter um horário para almoçar, para jantar. N perguntas que a gente vai respondendo para identificar o que é importante no seu dia a dia. Dentro desse dia a dia, eu dei o exemplo aqui da criação, né? De pensar em conteúdos, por exemplo. Dentro desse dia a dia, é importante para você ter momentos de assistir algo, pesquisar um documentário, ver alguma coisa que pode te inspirar a pensar um projeto, um conteúdo. Você vai deixar espaço livre, deixar espaço flexibilizado para que essa criatividade tenha espaço de existir, né, de estar ali. O que a gente se ilude achando que dentro da organização a gente se trava e se eu não me organizar eu vou estar livre, mas na realidade quando a gente não se organiza, as coisas ficam mais atarefadas, a gente acumula tarefas e aí no corre-corre daquele, como se fala, né, do apagar incêndio, a gente acaba que não tem tempo para isso. Então, e a sua cabeça vai estar estressada, vai estar preocupada, ou seja, vai abalar de qualquer jeito essa criatividade. A organização, ela pode, inclusive, não só ela não te trava, como ela pode, inclusive, te auxiliar nesses processos de criatividade. Isso é algo que você pode trazer. Então, como eu falei, depende do que é prioridade para você. Aqui é uma grande reflexão do que você quer trazer realmente. Como que é esse cotidiano que você quer chegar? De que forma é esse dia a dia que seria o ideal para você sair da correria, sair do sufoco, daquela questão de estar sempre atarefado e realmente fazer as atividades com mais tranquilidade, de uma forma mais serena e com mais espaço, inclusive, para diversão, para criatividade e outras formas de expressão. Assim como num jogo de várias pecinhas, né, a gente vai, um quebra-cabeça talvez, a gente vai montando o nosso cenário, a gente vai montando o nosso cotidiano e deixando ele mais do nosso jeitinho, da maneira como mais nos agrada e mais nos deixa confortável. Então agora, para finalizar essa primeira aula, eu quero deixar um desafio para você. Eu quero que você pegue como eu falei, pode ser diversos recursos, pode ser no seu Word, numa folha de caderno, onde você preferir, que você consiga anotar e fazer uma lista das suas tarefas que são fixas, ou seja, que você tem horários definidos, que você tem horário de começar e de terminar, ou talvez não tenha horário de terminar, mas tem horário para começar e precisa ser feito todos os dias. Essas tarefas, elas vão ser as primeiras a serem anotadas. Depois, você vai listar aquelas tarefas que você não tem horário certo, mas que você também tem uma obrigatoriedade de realizar dentro ali, ou do dia, ou da semana. Embaixo dessas atividades, você vai anotar todas aquelas que você gostaria de trazer para o seu dia a dia. É mais tempo para dormir? É um sono mais tranquilo? É um cuidado maior com a alimentação? É trazer uma atividade física? Anota tudo o que você gostaria. Pensa num dia ideal e anota o que faria parte desse dia ideal. Quero que você faça essa lista com essas atividades e na próxima aula a gente vai conversar sobre os recursos, os aplicativos e diversos outros recursos que nós temos, e aí você vai entender como você pode fazer com que essa lista se encaixe melhor no seu dia a dia e gere uma qualidade de vida melhor para você, tá bom? Espero vocês lá na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!